Deixa eu mostrar para vocês aqui na tela, por favor. Um caso que chocou Curitiba tem um novo capítulo dramático. A morte do empresário Rafael Guebulo, aos 34 anos de idade. Ele morreu depois de ser agredido em uma boate da capital do Paraná. O acusado das agressões, um policial militar, Robson Afonso dos Santos. Ele estava fora de serviço e estaria visitando a boate a lazer quando se envolveu numa confusão e agrediu o empresário que acabou morrendo no hospital. Atenção! Finalmente, depois de muito tempo, o PM acusado do crime foi ouvido pela Justiça, que antes tarda, mas não falha. Nós tivemos acesso ao depoimento e a repórter Simone Munhoz acompanhou tudo de perto, para mostrar para vocês o que aconteceu dentro da sala de audiências. E é ela, a nossa repórter Simone Munhoz, quem traz os detalhes agora. Vem aqui. O nome do senhor? Robson Afonso dos Santos. Senhor Robson, o senhor também trabalha, tem função? Eu trabalho, sou policial militar. O senhor está sendo denunciado por dois fatos. Primeiro fato, dia 22 de junho de 2017, por volta das 23h30, na boate 88, o denunciado Robson Afonso dos Santos, agindo com a intenção de deliberado defender a integridade física da vítima Rafael, por motivo fútil, na medida em que agrediu em razão da vítima urinar em via pública, desferindo socos na região malar esquerda e direita, levando a vítima ao chão, causando traumatismo crânioencefálico, que foi a causa eficiente da sua morte. Nada justifica a agressão que o meu irmão sofreu. Meu irmão saiu de lá morto. Nós só não queríamos acreditar quando o hospital estava nos dizendo que não tinha mais o que fazer. Do suspeito dessa situação nós já temos, trata-se de um policial militar, do 20º Batalhão. Fórum Criminal de Curitiba. 2 anos e 9 meses depois do crime, o policial militar Robson Afonso dos Santos seria ouvido pela Justiça. O réu aguarda o julgamento em liberdade. Para evitar a imprensa, o PM chegou bem antes da audiência e entrou pela porta dos fundos. Como o crime que ele está respondendo, apesar de ser um homicídio, mas é um homicídio seguido, é uma lesão corporal seguida por homicídio, né, que resultou o homicídio. Então a expectativa é que ele permaneça em liberdade, né, que responda o processo, como ele já vem respondendo todo o processo em liberdade, e continue posterior. Hoje é o último ato do processo, é o interrogatório do réu. Nós esperamos que ele se manifeste pela primeira vez, que ele apresente a versão dos fatos, se é que existe alguma versão para o que ele fez, e em seguida que se encerre este processo que já se arrasta há um bom tempo e que ele seja condenado em razão da barbaridade que ele cometeu, do crime brutal praticado contra 2 jovens que estavam se divertindo numa noite, como era para ser qualquer outra noite. O soldado Robson dos Santos é acusado de agredir e matar o empresário Rafael Guebulo, de 34 anos. Além disso, ele também foi denunciado por espancar com chutes e socos um amigo do empresário. Em junho de 2017, os amigos decidiram encerrar a noite numa casa noturna no Bairro Alto. A saída despretensiosa tornou-se um pesadelo. Chegando ao estacionamento do local, os dois foram urinar no muro. A briga com o PM, que estaria de folga, teria começado logo depois. Nesta imagem, o agressor já parte para cima de Rodrigo, amigo do empresário. O policial tirou a arma, colocou a arma em punho, apontou para esse amigo do meu irmão e tirou o amigo do meu irmão de dentro do estacionamento à base de pontapés e porradas, ou seja, agrediu ele também e jogou ele para fora do estacionamento. Ele disse que ficou provavelmente alguns minutos desacordado, ele não sabe precisar quanto tempo ele ficou desacordado, mas disse que quando ele retornou e viu o meu irmão caído no chão, meu irmão já estava inconsciente, já não tinha muita reação. Rafael Guebulo foi socorrido e ficou internado por 4 dias no hospital. A causa da morte, segundo a perícia, foi por traumatismo crânioencefálico. O que ele deveria ter feito é pedido para que os dois se retirassem do local, fosse embora, ou até mesmo falar assim, olha, o que vocês fizeram, a gente vai chamar a polícia, vamos fazer um termo e acabou, porque o que vocês fizeram aqui dentro do estacionamento é impróprio, urinar no estacionamento, mas nada justifica a agressão que ele sofreu. Ele foi muito espancado. Eu estou com o laudo, no caso o documento do atendimento do SEAT, onde consta isso, que ele teve uma lesão no crânio, que ele teve uma lesão na pelvis e que ele teve uma lesão no tórax e que ele foi atendido inconsciente já, inclusive os batimentos cardíacos,
a pulsação dele já estavam todas baixas, já estavam caindo. Ou seja, quando ele saiu do estacionamento, ele foi atendido pelo SEAT, encaminhado para o evangélico, ele já chegou quase sem vida. Do suspeito dessa situação nós já temos, trata-se de um policial militar, do 20º Batalhão. Ele falou a respeito do fato de que quando estava para entrar na boate, no estabelecimento, ele acabou se envolvendo uma confusão com duas pessoas que estavam lá de fora. E se limitou simplesmente a dizer esses fatos. E, independentemente disso, nós fizemos várias perguntas, ele se limitou no direito dele permanecer calado, já que ele se apresentou com um advogado. Na época, o advogado de defesa do PM negou o espancamento. O que o meu cliente relatou foi uma confusão que começou porque os dois, o Rodrigo e o Rafael, estavam urinando no carro dele, que ele recém tinha chegado, chegou quase junto com os dois, pouco antes dos dois, e os dois estavam urinando no carro dele. Ele visualizou e foi perguntar o porquê que ele estava urinando no carro dele. Nesse momento, o Rafael veio para cima dele, acho que tentar intimidar ou alguma coisa nesse sentido, onde o meu cliente apenas se defendeu, não chegou a agredir ele, não houve essa agressão que alegam no boletim. Foi um caso muito rápido, ele teve apenas um contato com o Rafael. O meu cliente entrou, como a gente fala, entrou por trás dele e puxou ele para o corpo e empurrou para trás. Ao que tudo indica, e segundo o que o meu cliente descreveu, essas lesões podem ter ocorrido durante a queda. Durante a investigação, descobriu-se que o soldado Robson já respondia por um inquérito policial militar, mas permanecia trabalhando normalmente. Ele teve algumas outras acusações, inclusive foi absolvido em outros procedimentos. E nessa corporação, ele foi acusado uma vez de roubo, né? Foram absolvidos por inexistência de fato, né? Que o roubo que ele era acusado sequer existiu, né? Em serviço junto com mais 2 policiais. E então teve várias outras acusações de um disparo de arma de fogo de um indivíduo que invadiu a casa dele, né? Um outro policial que estava embriagado invadiu a casa dele, ele fez um disparo nesse outro policial dentro da casa dele. Então é esses fatos que ele responde. Aí eles tentam criar uma situação, né? Aí tentam criar uma situação como se ele fosse uma pessoa indisciplinada e tudo mais. E não é. É um policial que sempre agiu dentro do que a lei permite, né? Dentro da regularidade. E esse fato em si não tem ligação nenhuma com a Polícia Militar. O advogado da família da vítima e assistente de acusação acredita que esta última audiência do caso traga a condenação do réu. Nós acreditamos na justiça, acreditamos no Poder Judiciário e queremos justiça. Acreditamos na condenação do Robson, temos certeza que ele será condenado e que desta ele não vai sair, assim como saiu de outros problemas que ele teve no passado. Desferiu um soco na região malar esquerda e direita, levando a vítima ao chão, causando traumatismo crânioencefálico, que foi a causa eficiente da sua morte. Bom, vamos lá. Nós vamos ouvir o que esse rapaz falou à justiça, certo? Nós temos esse conteúdo, vou colocar no ar agora. Eu só quero, antes disso, falar para o senhor advogado que não é bem assim, quando o senhor disse que o seu cliente nunca antes tinha tido qualquer tipo de problema. O senhor não sabia que nós iríamos investigar, ou então o seu cliente não te contou a verdade. E eu acredito nessa segunda opção. O seu cliente não te contou toda a verdade, senhor advogado. Ele tinha outros problemas, sim, tá? Não foi a primeira confusão em que ele se meteu, não. Segundo, quando o senhor falou que não houve agressão, seu advogado, o seu cliente mais uma vez mentiu para o senhor. É que o senhor não tinha visto essas imagens, eu presumo. É porque isso aqui é agressão. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Isso aqui é agressão, seu advogado. O senhor acabou de dar uma entrevista para a gente dizendo que a agressão não existiu. Então, na minha modesta opinião, isso aqui é uma baita de uma agressão, até porque um foi mandado para o hospital em estado grave, o outro morreu por causa destas agressões. E foram pancadas muito fortes. Estava se defendendo coisa nenhuma. Ou eu estou errado, João de Mendes? Será que isso aqui não é agressão? Então, de repente, eu não estou conseguindo enxergar a coisa direito. Isso aí não é agressão, então? Ou é? Olha, Passai, boa tarde a todos. Se isso não é agressão, estou prestando atenção aqui nas manifestações, inclusive pelas redes sociais, as pessoas que estão acompanhando o programa. Se isso não é agressão, eu achei muito interessante uma colocação aqui. Como é que você denomina esse tipo de coisa, então? Se não, no mínimo, uma agressão, que terminou, inclusive, em morte, né?
E aí? Qual que é a denominação, então, para essa atitude aí? Né? Se não é agressão. Então fica fácil, né, a gente saber o que aconteceu. Dá uma olhada aí. A imagem é clara, mostra exatamente o que aconteceu. É claro, é óbvio que o advogado que é contratado para defender o cliente, ele vem aqui e usa das brechas da lei ao contraditório. Isso é natural, não é? Mas as imagens mostram exatamente o que aconteceu. Exatamente isso. Agora, eu presumo também que o advogado, obviamente, ele foi induzido pelo cliente, porque é um advogado responsável, eu conheço, é um grande advogado, eu respeito a profissão, mas não combina com o que o senhor disse. O seu cliente mentiu para o senhor. Ah, não, vem cá, eu estou sendo perseguido. Perseguido coisa nenhuma. Tem alguns policiais militares, obviamente que não todos, porque eu sou amigo de vários, defendo os PMs que protegem a população, só que tem alguns, poucos, que se passam. Os caras pensam que porque passaram num concurso público e tem uma pistola na cintura, eles podem fazer o que eles quiserem com quem eles pretenderem. E não é bem assim. Não é desse jeito. Tem de respeitar tanto quanto. Isso aqui é agressão, sim. É agressão, sim. Mas o que foi que disse esse policial militar, hein? Nós temos a segunda parte dessa matéria. Eu confesso para vocês que eu não assisti isso ainda. Geralmente, eu tenho a oportunidade de acompanhar os conteúdos antes da exibição aqui no Tribuna da Massa, mas dessa vez eu não consegui. Ainda não sei. Põe na tela, vamos ver juntos. Eles foram urinar, não dava para ver se era no meu carro, se era no muro, onde é que eles estavam urinando. E eu dei uma bronca neles. Falei, não urina aí, você tá louco? E nisso já comecei a receber respostas agressivas de um deles. Lembra qual deles? Agora eu sei que é o Gibur. Lembra o que ele preferiu, o que foi dito, mais ou menos? Ele falou que quem eu achava que era para falar desse jeito com eles e que eu ia aprender a ficar quieto. Já que o processo é público, eu acompanhei a audiência, que durou 1h30. Antes do depoimento do réu, 2 testemunhas, arroladas pela defesa e acusação, foram ouvidas. O soldado Robson Afonso dos Santos começou respondendo todas as perguntas. Durante vários momentos, o PM se atrapalhou, tentando explicar a dinâmica da briga. Ele tentou me desferir um golpe. Um soco, um chute. E eu tentei imobilizar ele. Nisso que eu tentei imobilizar ele, ele caiu no chão. Tentou imobilizá-lo como? Eu tentei trazer ele para dentro da minha guarda. Trazer ele para mim, para a mesma coisa que eu fiz com o outro rapaz que deu um mata-leão. Mas você puxou ele para a guarda? Puxei ele, mas ele escapou. E aí ele caiu. Ele caiu no chão? Caiu no chão. Perto da mureta. E ele caiu em cima desse muro? Em cima da direção do muro. De cabeça? De cabeça, porque ele ficou com a cabeça no muro. O senhor não chegou a desferir soco, né? Porque aqui consta que desferiu soco na região malar esquerda e direita. Não sei se eu acertei o rosto dele enquanto eu tentei clinchar ele. Não, mas soco, de mão fechada. Mão fechada não. Deixa eu ver se entendi. Você teve apenas um contato com o Rafael Gibur? Com o Rafael Gibur, apenas um contato. Apenas um contato. Que foi esse que ele acabou caindo. Foi esse que ele caiu e permaneceu caído até o SEAT chegar. Ele afirmou em juízo que nunca espancou Rafael e que agiu em legítima defesa. Eu fui atacado pelos dois e me defendi. Mas no meio do interrogatório da acusação, Robson foi orientado para ficar em silêncio. A fúria da defesa veio logo que a acusação perguntou para ele se fazia lutas marciais. O senhor menciona no seu depoimento algumas expressões que chamam atenção. Guarda, mão direita fechada. O senhor já praticou alguma luta, alguma arte marcial? Praticar não. Já, porque o curso de 10 horas que a PM dá pra gente não caracteriza um curso de luta. Não existe nenhuma foto do senhor praticando artes marciais, senhor Robson? Já pratiquei algumas, mas não sou um profissional. Então, o senhor já praticou artes marciais? Um pouco, já brinquei um pouco. Fiz umas 2 aulinhas de jiu-jitsu, fiz umas... Se isso não é praticar 2 aulas de jiu-jitsu, se você não continua, não é praticar. Além... O senhor já mencionou que fez... Só uma pergunta, o senhor explicitou foto, ele tem alguma foto? Porque daí fica nessa... Não, eu perguntei você tem alguma foto? Eu perguntei minha pergunta. Não, você tem mais alguma foto? Eu não responda nenhuma pergunta da assistente da acusação. Não, só respondi.
Agora o processo vai para a parte das alegações finais. Primeiro, Ministério Público, segundo, defesa. Para daí sim, o juiz da 9ª Vara Criminal de Curitiba, Fernando Fischer, definir a sentença. Ele está respondendo por uma lesão corporal grave, em razão da primeira vítima, amigo do Rafael, e uma lesão corporal seguida de morte, referente ao Rafael. Penas que somadas certamente ultrapassam 10 anos de prisão. Além disso, há uma sindicância que foi concluída e que concluiu pela culpabilidade dele. Há um relatório extremamente feliz da Polícia Militar, dizendo que pessoas como ele mancham o quadro da corporação e não merecem fazer parte da corporação, uma corporação honrosa que é a Polícia Militar. Existe a polícia para nos defender e não nos matar. Então, o que eu quero é que uma pessoa com essa índole, igual a desse policial militar, o Robson, que ele seja exonerado. Eu acho que para minha família já vai ser uma grande vitória. Né? Não é preso, não é morto, que nem todo mundo fala, que acha que é matando que se resolve. Não, não é assim que se resolve. Ele sendo exonerado, para nós já vai ser de grande conquista. Eles estavam urinando no veículo, né, do acusado, né? Então, na roda do veículo do acusado. E ele foi cobrar, porque não era local, tinha um local apropriado para isso, né? E daí... Mas não era um carro caracterizado. Não, ele estava de folga, não tem... assim, eles tentam... incluir isso como se ele fosse policial. E não é, ele era um cidadão de folga num bar, né? Então essa a condição dele, não tinha nada, nenhuma relação em nada com a Polícia Militar. A gente perdeu o Rafael e aos poucos está perdendo a família, porque a cada dia é uma punhalada, é uma dor, a família vai morrendo aos poucos. A gente vive e não vive, vai sobrevivendo. Inclusive a minha mãe, o ano passado, ela teve um problema de saúde gravíssimo, ela ficou mais de 30 dias na UTI, quase faleceu devido à depressão profunda que ela vem passando desde a morte do Rafael, até porque o Rafael morava com ela, então o Rafa era digamos assim, o nenê, que a gente falava, tinha idade, mas o nenê estava o tempo todo com ela ali, então para ela é torturante, para o meu pai também, apesar de não morar mais junto, mas o Rafael sempre estava presente na casa do meu pai, inclusive o meu pai, que é policial civil aposentado, e para ele é mais difícil ainda, que sempre lutou por justiça, ver que a justiça pelo filho dele não está acontecendo. Diferentemente da chegada, o PM decidiu sair pela porta da frente do fórum, de cabeça erguida. Oi, Robson. Quer dar uma palavrinha pra gente? Não, para vocês não. Não? Não. Por quê? E por que você parou de responder as perguntas da assistência de acusação? Eu esperava que a gente já saísse com alguma solução hoje, né? Que o Robson já fosse ou condenado ou a punição de exoneração da Polícia Militar, mas infelizmente não foi isso que aconteceu, né? Ele acabou saindo pela porta da frente, sorrindo como se nada tivesse acontecido e para mim e para minha família é mais uma tortura, mais uma dor que a gente vai continuar enfrentando pela frente. Olha, o que me chamou a atenção é que no final ele disse: com vocês, não. Ele não quer conversar com o Tribuna da Massa. Com vocês, não. E foi enfático. Eu quero dizer para você que estranho seria se os agressores gostassem do Tribuna da Massa. Para mim, estranho seria se o assassino quisesse espaço aqui nesse programa. Seria estranho para mim se pessoas que não têm um controle emocional falassem bem do Tribuna nas redes sociais. Seria muito estranho se pessoas que usam a farda e não têm esse controle que deveriam ter, me defendessem. Mas se parte de você que espancou um homem até a morte, eu me sinto até lisonjeado. Porque, minha gente, neste mundo do crime, não existe possibilidade de ficar em cima do muro. Quando você deixa de tomar uma atitude em favor do bem, você já está se posicionando em favor do mal. Já dizia um antigo poeta, e essa frase é conhecida: o que mais me assusta não é o grito dos revoltados, e sim o silêncio dos inocentes. Quando os inocentes se calam, é que a violência toma conta. E nós aqui somos os inocentes. E nós não vamos nos calar. Se você não quiser dar entrevista pra gente, rapaz, isso tanto faz como tanto fez. Nós só cumprimos a nossa obrigação de dar a mesma oportunidade para ambas as partes.
Se você não quiser falar com a gente, paciência. Isso não muda o fato que para você, policial militar, falta controle emocional. Que para você, na minha opinião, não existe condições de atender um cidadão de maneira digna, porque você se demonstrou extremamente violento. Passaia, eu vou te processar. Paciência, rapaz, dá uma vergonha. Paciência. Controle tuas emoções primeiro. Você não gosta de mim? Paciência tua. Você é daquela turminha que fica falando mal de mim nas redes sociais? Eu só bloqueio. E te digo uma coisa. Nós vamos até o final nessa história. Eu acredito na justiça, vou respeitar a decisão da justiça, mas estou aqui, publicamente tomando partido. Eu estou do lado dos inocentes. E quem bate alguém até a morte e deixa uma criança órfã, não. Eu não aceito que você é inocente, não. Nunca. Passaia, você é juiz? Claro que eu não sou juiz, gente. Essa conversa usada por alguns advogados para me atacar, o que é isso? Sei que eu não sou juiz, mas eu tenho o direito de ter opinião. Eu tenho o direito de ficar do lado do bem. Não estou recebendo, não aceito receber para ficar falando bem desses caras.